Esses descuidos, naquela correria, pode acontecer um acidente grave. Conta pra gente. Olha, é mais comum do que se imagina, viu? Ainda mais nesse período de férias, criançada em casa, né? E nem sempre, às vezes, o papai e a mamãe estão ali de olho o tempo todo. Então, nesse momento, alguns acidentes domésticos acontecem e aí acabam gerando lesões, né? Fraturas. Então, é o terror dos pais, né? Eu vou conversar agora com o Rodrigo Caetano, que ele é ortopedista e também presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo Norte e Nordeste. Vai poder tirar essas dúvidas pra gente, né? Primeiramente, qual é o tipo de fratura mais comum que tem acontecido, doutor? Bom dia. Primeiramente, bom dia, Adria, bom dia, Vanessa, bom dia a todos os espectadores do Bom Dia Mirante. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão relevante. Bom, as lesões mais comuns são as fraturas de membro superior, normalmente associado a quedas da própria altura ou, no caso das crianças, queda de brinquedos, parquinhos, etc. Agora tem aquelas armadilhas em casa, né, que ninguém nem imagina, mas que ali pode ser um risco, um paninho às vezes no chão. Não, com certeza. Então é muito comum no acidente doméstico, queda no banheiro por conta da água que deixa o ambiente escorregadio, queda em tapete, degraus. Então, estar em casa não é sinônimo de segurança. Muitas vezes o perigo está realmente dentro de casa. Agora, por exemplo, como identificar ali, né? Dá para identificar facilmente ali o pai em casa que a criança sofreu algo ali mais grave? É comum a criança se machucar, cair, porque a criança ela não tem essa noção do perigo, ela não calcula o risco. Mas quando a criança se machuca, você tem que estar atento à persistência da dor ou dor intensa, inchaço, perda da mobilidade, dificuldade da criança de utilizar aquele membro. Agora, como que é feito então? Quanto tempo mais ou menos leva essa recuperação, digamos, de um braço, né? Que é o que é mais comum, é isso? É mais comum, as lesões mais comuns são de membro superior, normalmente punho ou cotovelo. Para você ter uma ideia, no período de férias, aumenta muito a incidência. Tem trabalhos que mostram até o dobro da incidência de fraturas em crianças no período de férias. Para você ter uma ideia, só essa semana já fizemos 2 cirurgias de crianças com fraturas de cotovelo. Então é importante ali que tem esse trabalho combinado também, fisioterapia, né? É, sim. E quando a criança passa por uma fratura, por uma cirurgia, pode levar até cerca de 6 meses para recuperar a função daquele membro. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado, porque é um transtorno na vida da criança e também da família. Especialmente no período de férias, viagem planejada, tudo pago e às vezes vai tudo por água abaixo. A gente tem também aqui alguns brinquedos, né, que eles estão voltando com tudo, né? Skate, patins, esses também aí acabam trazendo alguns riscos. Sim, com certeza. Então, brinquedos que envolvem altura, como esses brinquedos de parquinho, tem um risco. E skate, patins, bicicleta, tem um risco também de queda. E é muito importante que use os equipamentos de proteção, como capacete, cotoveleira, joelheira, etc. Claro que não quer dizer que a criança vai ficar numa bolha, né? Vai poder brincar. Não, pode brincar. Então, o importante é proteção, utilizar os equipamentos de proteção e supervisão do adulto. Então, nesse momento de férias, normalmente a criança tem muito mais tempo livre para brincar e menos supervisão. E aí é a combinação perfeita para o acidente. Bom, a gente falou aí da criançada, né, que está de férias e tudo mais. Também vamos falar um pouquinho dos idosos, por exemplo, né? Também acabam ficando muito expostos a riscos de quedas. Também, o idoso ele tem naturalmente aquela perda do reflexo e perda do equilíbrio. Então, o idoso ele tem muito mais riscos de queda. Tem estudos que mostram que a partir dos 65 anos, cerca de 25% dos idosos vão sofrer algum tipo de queda. E depois dos 80 anos, essa incidência aumenta muito mais. Então, é normal que o idoso tenha queda, então a gente tem que ter muito cuidado para prevenir. Agora, em relação à prevenção, né? Tem, enfim, vitaminas, é importante também fortalecer os ossos, tudo isso, nada disso é mito, é verdade. É verdade. Então, primeiramente, é importante o idoso que faça treino de força para que ele tenha força muscular, para se defender de uma queda ou algo parecido. E também diagnosticar e tratar corretamente a osteoporose, que é o inimigo oculto que não dá sintoma, mas fragiliza o osso e predispõe à fratura no caso de uma queda ou de um trauma. Agora falando sobre a periodicidade, né? Quanto tempo esse idoso precisa estar indo ao médico, verificando se está tudo bem, se está tudo certo? Bom, no caso da osteoporose especificamente, a gente recomenda pelo menos anualmente fazer uma avaliação médica, exames laboratoriais, a densitometria óssea que avalia a densidade mineral óssea. Então é importante esse acompanhamento para prevenção e tratamento. Bom, aproveitando, a pessoa, ela percebeu que ali houve uma queda, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? É não mexer? O que a gente tem que fazer? Não se desesperar? Pronto, então, primeiro, não se desesperar. Tanto o cuidador quanto a vítima tem que manter a calma. Verificou qualquer tipo de deformidade, incapacidade de
utilizar o membro, de apoiar a carga, tem que procurar imediatamente o serviço médico. Evite qualquer tipo de tratamento caseiro ou de redução, de tentar manipular o membro para encaixar. Você imobiliza com o que você tiver e procura o hospital. Caso não seja possível, contactar o SAMU, Serviço de Emergência, para receber o cuidado imediato. Bom, e em muitos casos, existe a situação onde não é reversível, onde não volta ao normal o membro, ou isso é bem difícil? Não, pode acontecer. Como às vezes eu brinco, né, com colegas, é que normal é antes da fratura, que depois da fratura dificilmente você vai ter uma reabilitação plena, especialmente no caso do idoso. Então, quando o idoso sofre uma fratura, naturalmente ele vai ter perda de função, perda de algum grau de mobilidade. Tem estudos que mostram, inclusive, que o idoso que sofre uma fratura de quadril, ele tem um risco de até 30% a 40% de óbito no primeiro ano após a fratura. Então, o ideal é a gente evitar a fratura e não tratá-la. Ok, muito obrigada. Conversei com o doutor Rodrigo Caetano. Tá dadas as dicas aí, então é importante, né? Tomar muito cuidado, não transformar a casa num ambiente cheio de armadilhas. Vanessa, eu volto contigo. Obrigada, Adri.